Bom dia, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais uma lição da EBD, mais uma aula, que nós buscamos nos aperfeiçoar em Deus, através da sua palavra. E nessa manhã nós vamos compartilhar algo que Deus colocou no meu coração já há algum tempo e eu queria compartilhar com a igreja. Salmo 126, nós estamos fazendo aí um estudo sobre o livro de Salmos, e Salmos é muito rico, a gente tem bastante material para a gente estudar, a gente aprender bastante com a palavra do Senhor, e nós vamos hoje falar sobre o Salmo 126. O Salmo 126, amados, ele relata um momento do povo de Israel, é um momento que esse povo está retornando do cativeiro, ele conta a história. Nós vamos ler o Salmo, mas só um breve relato aqui. O povo está voltando do cativeiro e o salmista está relatando a condição psicológica daquele povo. Um povo que esteve cativo durante vários anos ali em Babilônia e ele agora retorna à sua terra debaixo de uma promessa feita por Deus através do profeta Isaías, há quase 125 anos atrás. O profeta Isaías já profetizava que essa libertação, esse retorno aconteceria, e agora o salmista ele relata essa situação, o estado emocional daquele povo que era cativo e agora recebe a liberdade ali. Em tempos de cativeiro social, ou melhor dizendo, em tempos de isolamento social, eu quero compartilhar com vocês esse Salmo 126, que fala sobre a libertação dos cativos, e relata ali então a reação desse povo liberto, amém? Antes de começarmos, eu quero orar contigo, agradecer a Deus por esse momento, por você que está acompanhando essas séries de EBD aí online. Eu sei que é muito difícil, amados, eu digo de experiência própria, a gente está no nosso lar e tirar algum tempo para que nós possamos parar diante da televisão, do celular, para assistir um estudo. Mas eu sei que tem pessoas fiéis, pessoas que são entendidas que a escola dominical é uma necessidade. Um cristão sem escola dominical, ele não consegue subsistir às lutas que sobrevêm na vida dele. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, que tem aí assistido, participado, às vezes até no chat ali, porque Deus tem te dado esse entendimento. Então nós vamos orar agora para iniciar a nossa EBD e eu vou orar por você também. Bendito Deus, Pai querido, Pai eterno, Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, na manhã deste dia, ó Deus, porque, Senhor, Tu tem falado, Senhor, aos nossos corações, ó Deus, através das lições, ó Deus, que têm sido, ó Deus, ó Pai, preparadas, Senhor, com carinho, com a Tua unção, com o Teu Espírito revelando, Senhor, aos Teus filhos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque Tu tens, Senhor, cuidado de nós, ó Deus. Quero também, Senhor, orar, Senhor, pela vida dos Teus filhos, ó Deus. Ó Pai, Senhor, que tem esse entendimento sobre EBD, sobre escola dominical, ó Pai. Ó Deus, querido Senhor, que eles entenderam que há uma necessidade real, ó Deus. Ó Pai, querido Senhor, de se acompanhar, de se estar presente na EBD, ó Deus. Ó Pai, querido, para aprender mais da Tua palavra, ó Deus. Ó Pai, porque, Senhor, sem conhecimentos, ó Deus, como a Tua palavra diz, Senhor, o Teu povo é derrotado, é destruído, ó Deus, mas quando, Senhor, adquirimos, Senhor, conhecimento, ó Deus, a Tua palavra nos revela, ó Deus, que nos tornamos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai. Por isso, Senhor, na manhã deste dia, Senhor, eu te peço, com o Teu Espírito Santo, Senhor, revela a Tua palavra aos Teus filhos, ó Deus, traz entendimento, Senhor, aquilo que vai ser falado, aquilo que foi estudado, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que, Senhor, o Teu povo receba da Tua parte, Senhor, este alimento, Senhor, que Tu preparaste, ó Deus, ó Pai querido, Senhor, e que eu vou transmitir aqui debaixo da Tua misericórdia e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos fazer a leitura do Salmo aqui num todo, e depois a gente vem comentando aqui as partes que eu destaquei. A palavra de Deus diz assim, Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito,
Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? É muito bom nós lermos um salmo desse, amados, quando nós entendemos a alegria de um povo que era cativo, como eu falei na introdução, e agora tem-se a liberdade. O salmista, ele começa mencionando, se nós pararmos para analisar aqui as palavras, né, nós vamos ver que ele relata algo que já aconteceu. Ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos. Então algo deve ser num passado recente que aconteceu aquilo, e ele está relembrando aquela situação. Ele está trazendo à memória algo que de repente ele precisava de esperança. E isso nos remete, né, para aquele versículo muito conhecido, né, que nós usamos até como se fosse um jargão, que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança. Esse povo, amados, eles estavam vivendo o resultado de um grande livramento vindo de Deus. E é a mesma situação que nós vivemos hoje. Se nós pararmos para fazer uma comparação, é algo similar. Aquele povo, eles eram cativos de um rei, de um reino, aonde estavam ali, passaram ali bastante tempo aprisionados, né? Alguns tinham certa liberdade, mas nunca foi uma liberdade completa. Alguns tinham seus negócios, mas eles eram prisioneiros, eles eram cativos da Babilônia. Então ali, quando esses homens recebem ali a liberdade, e eles podem voltar para a terra. Se nós formos fazer uma análise similar, né, hoje nós vivemos um tipo de cativeiro, né, um cativeiro domiciliar, né, esse isolamento social que nós vivemos, né, e nós então podemos ver o quão precioso é a nossa liberdade. Quantas vezes nós saímos para ir à rua antes dessa pandemia? Quantas vezes nós saímos para fazer as coisas, né? Acompanhar as coisas, ir numa escola do filho, ir para o nosso trabalho, ir a um shopping, dar um passeio. E aí veio essa pandemia e nós ficamos cativos dentro dos nossos lares, com medo até mesmo de, às vezes, colocar o nariz, né, como se diz aí, no portão de casa. Quanto que custa a nossa liberdade? Esse povo, ele está vivendo um momento, um êxtase. Ele cativo na Babilônia, e agora ele recebe essa liberdade e ele pode voltar para a sua terra, ele pode voltar para a terra de onde ele foi levado um dia como escravo. E aqui esse povo, ele diz, o salmista ele diz aqui logo de início, ficamos como quem sonha. Amém? Ficamos como quem sonha. Você já passou aquele sonho que você tem aquela sensação de que é muito real? É muito real mesmo, aquela coisa que parece que você está vivendo. E aí quando alguém te acorda, você fica até frustrado, né? Você fica chateado, por que me acordou agora? E às vezes a gente até tenta voltar a dormir para ver se sonha a mesma coisa. Mas essa sensação é sonho, realmente. Aqui o salmista está comparando a alegria dele com um sonho bom, algo maravilhoso que aconteceu. E nós vivemos isso quando nós somos cercados pelos cuidados de Deus, quando nós somos guardados pelas mãos de Deus, nós vivemos como quem sonha, amados. Parece que é um sonho, que aquilo que aconteceu com a gente, ou aquilo que deveria acontecer e não aconteceu, e nós classificamos dessa maneira. Mas esse povo, ele estava vivendo o resultado de um livramento vindo da parte de Deus. Deus, ele havia feito uma promessa, como eu falei, há aproximadamente 125 anos atrás, através do profeta Isaías, de que aquele retorno ia acontecer. Eu tenho até alguns textos aqui, eu vou citar para você um pouquinho mais para frente, mas esse povo agora é liberto. E o salmista, ele traz isso à memória, ele usa a Bíblia como referência. O salmista, ele traz a necessidade
que nós temos de lembrar de coisas boas. Eu não sei qual era o momento que o salmista estava vivendo aqui, mas ele lembra de uma situação em que Deus fez eles sorrirem, fez eles jubilarem de alegria. O que Deus fez na sua vida no passado, que se hoje você estivesse sem esperança, o que poderia te trazer essa esperança? O que você poderia lembrar? Eu sei que Deus tem abençoado a sua vida ao longo da sua caminhada, mas o desânimo é algo que sempre nos alcança. Amados, eu sei que você tem um milagre que aconteceu na sua vida, um milagre extraordinário para você lembrar sempre. E eu tenho alguns milagres que eu carrego comigo, que eu lembro sempre, que nunca me deixam ficar sem esperança, que eu nunca, sim, o desânimo vem, mas eu não cedo espaço para que o desânimo me abata, porque eu sei que aquele que me guarda, aquele que cuida de mim, já fez coisas maravilhosas no passado. E se ele já fez coisas maravilhosas no passado, com certeza ele vai fazer muito mais no presente, e eu creio que o meu futuro está recheado de promessas a serem cumpridas. Eu creio que o seu futuro está recheado de promessas de Deus a serem cumpridas na sua vida. Entre a promessa do profeta Isaías e o cumprimento dessa promessa foram aproximadamente 125 anos. Eu fiz a contagem, busquei lá, fiz o dever de casa, busquei as informações, foram aproximadamente 125 anos entre a profecia no meio do cativeiro e a efetiva realização dessa promessa. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que mesmo que demore, o nosso Deus ele é fiel e ele vai cumprir cada uma das suas promessas na sua vida. Não esqueça disso jamais, amados. Deus ele não vai fazer uma promessa para você e vai se esquecer dela, não. É mais fácil nós esquecermos que ele fez a promessa e sermos surpreendidos algum dia por aquela promessa se cumprindo na nossa vida. O que esse povo estava vivendo, amados, no Salmo 126, é algo que eu já falei aqui, né? Aí o texto que eu falei de Isaías, se você for lá em Isaías 48:20, você vai ver lá a promessa. Isaías 51:11 também vai dizer assim, Isaías 51:11 diz assim: os resgatados do Senhor voltarão. Olha só. Entrarão em Sião com cântico. Olha como já dizia, como é que Deus já mostrava para nós e mostrava para eles como que ia acontecer o retorno deles. Olha, os resgatados do Senhor voltarão. O povo que estava cativo na Babilônia agora volta para Jerusalém. Eles voltarão, entrarão em Sião com cânticos. Alegria eterna coroará as suas cabeças. Júbilo e alegria se apossarão deles. Aleluia! Tristeza e suspiro deles fugirão. Por que eu estou citando Isaías? É porque eu já falei da promessa de Deus, para que a gente jamais esqueça que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas. O salmista está relatando aqui que os cativos, ou seja, quem são os cativos? Aqueles que estavam escravos, estavam presos, subjugados, mas agora eles retornam para gozar de uma liberdade. E aí eu te pergunto, quanto custa a sua liberdade? E olha, irmão, para contraste, deixa eu só abrir um adendo aqui. Para contraste, a tristeza, ela imperava na vida daquele povo quando ele foi levado cativo. Eu vou ler aqui o Salmo 137, e de repente você vai falar assim, mas o Salmo 137 não é depois do Salmo 126, pastor? O Salmo não está em ordem cronológica. Se você colocar em ordem cronológica, você vai ver que o Salmo 137 vem antes do 126. Confuso, mas real e verdadeiro. Amém? Olha só o que diz o Salmo 137. Para você ver o contraste do Salmo 126. Um povo alegre, jubilando de alegria. Por quê? Porque está retornando da casa. Mas olha quando esse povo é levado cativo. Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos de saudade de Sião. Versículo 2. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Quer dizer, eles não estavam cantando jubilosos de alegria. Ali, os nossos captores, quem? Os babilônicos, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cante para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira?
Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Amados, que quadro triste, que retrato catastrófico desse povo. Mas Jesus, quando se entregou na cruz por mim e por você, ele assina a nossa euforia, vamos dizer, a nossa carta de euforia. Ele traz uma liberdade, mas não é uma liberdade física e nem uma liberdade temporal. É uma liberdade eterna, preparada em Deus para a eternidade. É quanto custa a minha liberdade e a sua liberdade. Cristo se entregou por nós. E às vezes nós queremos colocar valores em vidas humanas. Será que tem valor uma vida humana? Vamos fazer como esse povo aqui, que uma simples liberdade física e temporal, comemoraram, sorriram e se alegraram em Deus. Vamos fazer como esse povo, porque nós recebemos uma liberdade atemporal e uma liberdade espiritual em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. A nossa liberdade tem o valor de uma vida. E aí eu te pergunto novamente, você pode dar valor, botar valor na vida de alguém? A gente tem até que tomar cuidado com essa questão de palavras, amados, que é muito forte isso, tá? Quando você vai falar alguma coisa, às vezes a gente fala, fulano não vale nada, fulano não vale nada. Será que ele não vale nada mesmo? Nós vivemos esse tempo muito parecido, como eu falei, desse isolamento social. E agora é hora de voltar, amados. Aos poucos, a igreja ela está voltando a se reunir. Nós já estamos tendo os cultos presenciais. Agora é hora de voltar. Eu lembro que, acho que foi o primeiro ou segundo culto presencial que nós tivemos aqui. E a obreira Liliane, quando ela pisou ali no degrau da igreja, não foi só ela não, outras pessoas eu vi acontecer isso. A obreira Liliane, quando ela pisou no degrau aqui da porta lateral da igreja, e eu fui cumprimentar ela com os olhos, sabe, cheios de lágrimas, de alegria por poder voltar à casa de Deus, porque estávamos proibidos de nos reunir assim, por motivos de segurança, para evitar esse aglomeramento. Mas agora as autoridades liberaram para que nós possamos voltar a nos reunir. E você que estava no isolamento social, você que estava sem vir à igreja esse tempo todo, será que você já despertou para que você está no momento de voltar? Deus está te chamando nessa manhã para que você desperte. É tempo de congregar, com os cuidados que hoje são obrigatórios, mas é tempo de congregar. Amém? O povo de Israel, ele viveu no cativeiro ali e agora eles estão libertos. Nós vivemos esse tempo e agora nós podemos voltar para a casa de Deus. A outra coisa que me chama a atenção é que o milagre é tão grande da restauração de Israel voltar ali para a sua terra, que os povos em volta deles perceberam isso. Quer ver? Nós vamos ver aqui no versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se diziam, entre as nações que estavam ao redor de Israel, estavam se dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque olha, a alegria que eles estão vivendo, a quantidade de música que esse povo canta, de louvores que esse povo canta ao Deus dele, não está no gibi. Então o negócio deve ter sido grande lá. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Que as pessoas que estão ao seu redor, mesmo sem você testemunhar, mas só elas em olharem para o seu rosto e verem a alegria no seu rosto, o sorriso, só em elas verem você louvando a Deus o tempo todo com palavras, com cânticos, elas vão entender que o milagre na sua vida foi tremendo, foi grande, foi forte, vindo da parte de Deus. Eles vão entender que só um Deus todo-poderoso pôde executar esse milagre na sua vida. E você vai ser um testemunho ambulante de que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? O que vai acontecer na sua vida através da promessa de Deus vai ser tão grande que as pessoas em volta vão ficar sabendo quem é o Deus que você serve. Amém? Elas vão testemunhar dos grandes feitos. Quando você e eu
começarmos a louvar a Deus e a sorrir de alegria pelo milagre, elas serão testemunhas. Até mesmo aqueles que te afrontaram, dizendo que não ia acontecer. E aí no versículo 4 ele faz uma oração. É uma oração pequenininha, breve. Se nós passarmos uma leitura dinâmica, a gente nem percebe que é uma oração. Mas olha só o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Vai ter outra versão que vai dizer assim, enche-nos, Senhor. E aí eu peguei essa versão, porque eu vi ali que o salmista ele estava declarando que ele precisava, para não voltar ao cativeiro, ele precisava estar cheio de Deus. E ele pede para que Deus o encha. Ele pede para que Deus preencha o vazio que tem nele com o Espírito Santo, para que ele não torne novamente a ser cativo. Olha só, eles estavam de volta à sua terra e agora fazem uma oração pedindo para que Deus os encha da presença dele. Você tem pedido a Deus para ser cheio do Espírito Santo? No geral, a igreja no Brasil, a igreja mundial, a gente quase não vê mais isso. As pessoas buscando a presença de Deus, as pessoas pedindo a presença de Deus para ser cheio da presença de Deus. O salmista ele diz, olha, enche-nos de novo, Senhor. Será que nós estamos buscando a presença de Deus? Será que nós estamos pedindo a presença de Deus na nossa vida? Amados, sem a presença de Deus, nós vamos nos tornar cativos novamente. Nós vamos nos tornar cativos do pecado. Porque quando Deus está reinando na nossa vida, quando nós estamos cheios de Deus, nós não temos espaço para o pecado. Hoje, quando nós convocamos a igreja para uma reunião de oração, olha só a misericórdia. São poucos os heróis que vêm para uma reunião de oração, mas que você possa ter esse despertamento nessa manhã. Entender que você precisa orar junto com a igreja. Você pode orar na sua casa, você pode ser cheio de Deus na sua casa. Você fecha a porta do seu quarto e vai buscar a presença de Deus. Você reúne a sua família e vai buscar a presença de Deus com a sua família. Mas nós precisamos orar como igreja aqui. Buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai se manifestar no nosso meio. Ele quer se manifestar na sua vida. Mas se você não abrir a porta, Ele não vai invadir. Se você não abrir a porta, Ele não vai entrar. Mas se você chamar e abrir a porta, Ele vai entrar e Ele vai te encher com a graça, com a misericórdia, com o amor. E você vai sentir a presença de Deus realmente. Amém? Vamos seguir aqui para nós já quase terminar. Deus nunca abandona os seus filhos. A cada provação que passamos, Deus está segurando em nossas mãos. Amados, o povo de Israel esteve cativo na Babilônia, mas Deus nunca abandonou aquele povo. Se nós olharmos a história de alguns que estavam cativos lá, você vai ver a presença de Deus se manifestando. Você olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, você vai ver Deus na vida daquele jovem. Você olha para a vida de Daniel, você vai ver Deus na vida de Daniel. Várias manifestações do poder de Deus. Deus nunca abandona os seus. Você não está lutando sozinho. Ou vou até declarar algo mais forte para você. Você não precisa lutar. Segure apenas na mão de Deus, porque essa luta, ela é de Deus. Ele vai vencê-la, entregar a coroa da vitória em suas mãos. Amém? Há um caminho a percorrer. E nesse caminho haverá lágrimas. Nesse caminho haverá pedras. Nesse caminho haverá tristeza, choro. Mas antes de chegar ao destino final, que é a glória, antes de nós terminarmos a nossa jornada aqui, antes de terminar o percurso, vai haver um grande júbilo de alegria na sua vida. Deus vai se manifestar de tal forma que vai haver um grande júbilo de alegria na sua vida. Não tenha dúvida disso. Como eu falei anteriormente, as pessoas vão olhar e não vão entender, mas depois vão reconhecer que Deus fez algo tremendo na sua vida. Nós vamos lutar, amados. Eu lembro daquele livro, O Peregrino. Eu li aquele livro e ali o personagem principal do livro, ele começa uma caminhada e ele passa por muitas lutas. Muitas tribulações, muitas coisas que querem fazer desistir.
Mas ele não desiste. E até mesmo lá no finalzinho da jornada dele, uma das maiores lutas, que é atravessar um rio, e ele quase que se afoga naquele rio, mas ele atravessa e ele chega ao objetivo dele. Amados, eu quero dizer para você que mesmo que as águas pareçam que vão te submergir, você tem um Deus que vai te fazer andar por sobre as águas. Um Deus que vai te pegar pelas mãos e vai te fazer andar por sobre as águas. Devemos proclamar os feitos de Deus em nossa vida com júbilos de alegria, com sorriso no rosto, conforme fez aqui o povo no Salmo 126, amados. Se você está cheio do Espírito Santo, você não tem espaço para intrigas, você não tem espaço para fofoca, você não tem espaço para pecado algum, amados. Porque você está cheio. Um vaso cheio, o que você consegue colocar dentro de um vaso cheio? Nada. Então, se você está cheio do Espírito Santo, nada que vier da parte do mundo vai conseguir te atingir, vai conseguir te influenciar. Porque às vezes não adianta nada a gente estar cheio do Espírito Santo e estar com brecha, e aí está vazando, né? Então, peça a Deus que Ele restaure as brechas e que você seja cheio do Espírito Santo. Quem persistir no caminho com alegria no coração, mesmo com lágrima nos olhos, tendo Deus em nossa vida, com certeza chegará ao prêmio final. Olha, aqui quando nós lemos aqui, diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então vai ter lágrimas, amados, mas com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilos trazendo o seu feixe. Para finalizar aqui, as lágrimas nos olhos jamais poderão ofuscar a glória de Deus em nossa vida. O livro de Apocalipse diz que toda lágrima será enxugada por Deus dos nossos olhos. Então que você possa, na manhã desse dia, amados, receber essa palavra no seu coração. Que Deus possa manifestar o entendimento na sua mente sobre esse chamamento que Ele trouxe ao meu coração. Amém? Curve sua cabeça. Eu quero agradecer, eu quero orar e agradecer por esse momento. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Deus, por essa palavra, Senhor, que Tu ministraste, Senhor, ao meu coração, ó Pai. Ó Deus, para a Tua igreja, Pai. Ó Deus, nós entendemos, ó Deus, que há momentos na vida, Senhor, de tristeza, ó Deus, há momentos de lutas, ó Deus. Ó Deus, mas nós servimos a Ti, ó Deus, porque, Senhor, Tu és aquele que nos resgatou do pecado, Senhor, nos trouxe a liberdade através do Seu Filho Jesus Cristo e nos fez mais que vencedores, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia, Senhor, nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, e nós cremos, ó Deus, que há coisas grandes, Senhor, para acontecer na nossa vida, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, e que pessoas ao nosso redor, ó Deus, vão testemunhar, ó Deus, elas vão ter que, Senhor, que reconhecer, ó Deus, que Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ó Pai, libera, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, as Tuas promessas, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, ó Deus. Ó Pai, eu creio, Senhor, que há muitos, Senhor, que está assistindo essa EBD, ó Deus, ó Pai, que tem promessas, Senhor, da Tua parte, ó Deus, e eu sei, Senhor, que Tu há de cumprir cada uma delas, ó Deus, porque Tu jamais esqueces das promessas que Tu fazes aos Teus filhos, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, fortalece o coração, ó Deus, traz, Senhor, a memória dos Teus filhos, Senhor, aquilo que pode dar esperança a eles, ó Deus. Ó Pai querido, para que eles glorifiquem o Teu nome dia a dia, ó Deus. Ó Pai querido, e recebam da Tua parte, ó Deus, ó Pai, a coroa da vida, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Assim, Senhor, nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.